Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia nós estamos clamando ao Senhor. Um dia, um dia onde uns estão felizes, né? Acho que 70% da população está feliz, os outros não. Aquelas histórias, né? Agradeço a Deus pelas vitórias que Deus nos deu nesse dia. A gente não é digna delas, mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória, né? E vamos ver que dia que é hoje mesmo. Hoje é dia 30 eu tô em agosto já. 30 de julho de 2025. Estamos a 599 dias. Shalom, Viviane. Boa noite, Rosane. Boa noite, Marisa. Shalom, Vanise. Paz do Senhor, Tânia. Todos sejam bem-vindos. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Paz, Val, Shalom, Joelma. Acho que agora tá tudo em dia. Acho que agora tá. 599 dias para o término da geração da figueira, né? Ontem nós fomos dormir surpreendidos, não sei vocês, mas eu fui dormir surpreendida com o terremoto que teve. Shalom, Sandra. Vocês viram o terremoto de ontem? Pois é. Boa noite, Alberto. O terremoto de ontem. Irmãos, aquele terremoto foi a abertura do sexto selo. Engraçado que na hora que eu vi, eu falei, gente do céu, é o sexto selo. Porque eu fui ver aquele terremoto, fazia 11 anos que não dava um terremoto, né? E ele pegou vários lugares. Ele pegou as Américas, quer dizer, foi na Rússia, pegou as Américas, né, o anel de fogo todo. Isso não é pouca coisa, porque o sexto selo, ele se abre com um terremoto terrível. Mas ele não é na magnitude que vai chegar no final. Esse é o começo, 8.8. Eu não sei se vocês sabem, mas há mais ou menos 10 anos atrás, a escala Richter, que é a escala que mede o terremoto, né? Ela, Shalom, André, não sei se eu dei Shalom para você, mas estou dando agora. Shalom, Aline. Essa escala Richter, ela foi diminuída. Eles diminuíram um ponto. Para você também, Aline, aqui tá bem friozinho. Tá precisando de um abraço quentinho mesmo. A escala Richter, faz mais ou menos em torno de 10 anos, ela foi diminuída. Por que ela foi diminuída? Para o povo não sentir os números. Porque eu acredito que os números vão ultrapassar a 10 pontos. E a escala Richter ela vai até 9. E por incrível que pareça, se marcou 8.8, é que na verdade foi 9.8. Estão entendendo? Boa noite, Patrícia. Gente, deixa eu pegar meu caderninho de oração, porque hoje eu não posso esquecer. Peraí. Tô pegando aqui meu caderninho, porque hoje eu não posso esquecer dele. Exatamente, orar sem cessar. Agora é hora. Irmãos, presta atenção. Ontem, quando eu vi o terremoto, que deu o que era 8.8 e estava dando tsunami em vários lugares do mundo, inclusive na Rússia, e ainda que o terremoto é que eles não estão colocando aí, mas ontem eu peguei canais espanhóis. Boa noite, Daniele. Boa noite, Shalom, Maria Rita. Boa noite, Lucilene. Eu peguei porque você sabe que eu gosto muito dos canais espanhóis. E esse terremoto escuta isso, esse terremoto foi em cima das bases dos grandes arsenais da Rússia. As grandes bombas, aquela bomba Satã, aqueles negócios todos, tá tudo nesse lugar aí. Foi lá que foi o terremoto. Aí você vai falar, como eu vi gente aí falando que é antena HAARP, né, por causa da numeração, numerologia. Não, meus irmãos, não foi nada de antena HAARP, não. E outra coisa, você sabe que Satanás usa a numerologia de Deus, né? Satanás usa os números de Deus. O número 3, o número 6, o número 7, são números do Criador, gente.
Satanás usurpa. Presta atenção. Aquilo não tem nada de antena Harp. Antena Harp, ela tem limite. Antena, boa noite, Fernanda. Shalom, Elaine. Antena Harp tem limite. Ela não vai pegar quase que o mundo inteiro, não. Para com isso. Exatamente. Ontem eu não tive dúvida. Olha, eu ainda coloquei assim, nos meus stories, coloquei assim, será o sexto selo? Aí eu fui lá no Javier Palacios. E ele estava confirmando que era o sexto selo. Que o sexto selo, ele disse que ia abrir de agosto para outubro, né? Agosto, setembro, outubro seria a abertura do sexto selo. E aí ele colocou. O sexto selo acabou de ser aberto. E eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio porque é o seguinte, se o Yellowstone estourasse hoje, presta atenção, ia destruir o mundo. Ele é muito grande, ele é muito forte. Mais um terremoto dessa magnitude, presta atenção, se há 10 anos atrás eles diminuíram o valor da tabela da escala Richter, diminuíram 1 ponto do valor dela, quer dizer que esse terremoto foi 9,8. 9,8. Tá? Eu vi a Guatemala. Gente, a Guatemala tá destruída. A Guatemala, paz, Vânia. E engraçado que o terremoto que deu lá, deu praticamente no mesmo horário na Guatemala. A Guatemala é América Central. Presta atenção. Irmão, nós estamos na eminência. Se o sexto selo, ele foi aberto ontem. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvida. Ele vai se intensificar até o final do sétimo selo. Aliás, até o final do sétimo selo, não. Até o final das taças da ira. Ele vai até o final. Prestem atenção. Olha aqui, ó. Sexto selo esse ano. O sétimo selo ano que vem. O sétimo selo é os juízos de Deus sendo colocados. Cada juízo, cada trombeta de juízo toca a cada 6 meses. Escuta isso. Os selos foram um selo por ano. Os juízos serão um juízo a cada 6 meses. 7, se você fizer a conta, dá 3 anos e meio. Entendeu? Dá 3 anos e meio. O ano que vem começam as trombetas tocarem. O ano que vem que começam as trombetas tocarem, as trombetas de juízo. E a taça da ira vão ser 70 dias de taça da ira. 10 dias para cada taça. Faz a conta, meu irmão. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Entendeu? É hora de preparar as nossas vidas. Olha o terremoto no Brasil, né? Hoje o Brasil temblou, né? O Brasil hoje tá tremendo, né? Uns estão cantando, outros estão chorando. Mas a justiça Deus está fazendo através de um homem ímpio, como foi Nabucodonosor. Deus fez justiça para aquele mundo da época através de Nabucodonosor. Deus fez justiça com o povo de Israel através de Nabucodonosor. Não está sendo diferente. Mas qual é a diferença entre aqui e Nabucodonosor? É que aqui nós já estamos no pé da estátua. Nabucodonosor estava na cabeça. Não é à toa que ele se coloca todo dourado, né? A estátua dourada dele, né? Igual a estátua de Nabucodonosor. Entendeu? Presta atenção, olha as semelhanças. Nabucodonosor era um homem cheio de si. Nabucodonosor era orgulhoso. Mas Nabucodonosor teve tempo de se arrepender. Esse daí não. Ele não vai se arrepender porque ele não é um ser humano, ele é um Néfilim. Entendendo? Estão entendendo a diferença? Presta atenção, irmãos. Esse vai para o lago de fogo e enxofre. Nabucodonosor, pelo que a Bíblia relata, pelo que a gente lê, né? Pelo que a gente lê, nós vamos ver ele no céu. Porque um homem, para escrever o que ele escreveu por Deus, né? Ele se converteu a partir do momento que ele ficou ruminando lá no meio do pasto, né? Que ele virou bicho, né?
Veio sobre os pés e derrubou todo o sistema, exatamente. E o chefe do sistema hoje, né? Quem é, né? E nós estamos numa briga de principados, né? Vai entrar um principado só agora. E observem as colocações dele, né? Ele diz que ele é o homem da paz, né? Ele se intitula o homem da paz. Ele se intitula o príncipe do mundo. Entendeu? Nada, minha irmã. Nós já estamos no 6º selo. E essa noite o 6º selo foi aberto. O 6º selo foi aberto. Não, no 4º selo, o 4º selo está funcionando. O cavalo amarelo está andando pelo mundo. Está trazendo guerra, está trazendo um monte de coisa. O 4º selo está em funcionamento. O 5º também. E o 6º agora começa a arrochar a situação. O 6º selo agora começa a vir, né? Ele começou devagar, né? 9.8. Lá consta 8.8. Mas quando eu lembro que eles diminuíram a escala Richter, aí eu vejo que a proporção é muito maior. É 9.8 na realidade. Então, meus irmãos, nós estamos assim, uma guerra. Nós temos que... Ele precisa alinhar, né? Nada que está sendo feito aqui, eu quero que você entenda bem uma coisa. Não é por causa do brasileiro, não. Ele precisa alinhar o regime brasileiro, as tropas brasileiras com as tropas da Águia, né? Ou as tropas de Apolion, né? Porque a potestade lá é Apolion, né? É o Principado de Apolion. Nós vamos entrar agora no Principado de Apolion. Então ele precisa alinhar as tropas para poder guerrear contra Gog e Magog. Não se esqueça que Gog, da terra de Magog, boa noite, Wicleide, ele vai ser um eterno, como é que fala? Como é que diz? Perseguidor dele. Eles vão brigar o tempo inteiro. Que a Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Tá lembrado? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que vai estar todo mundo alinhado. Precisa estar todas as Américas alinhadas com a besta da Terra. A besta da Terra, ela tem poderio sobre as Américas. Ela vai ter poderio sobre a Europa, uma parte da África, eu creio. Mas o restante do mundo, entendeu? Teizão na Flórida ouviu os americanos que o Trump de gravata azul é fake, de gravata vermelha é o verdadeiro. Que interessante, interessantíssimo. Eu já fiquei sabendo que tem vários deles, né, como ele, né, diz que tem alguns, né, porque eles se substituem, mas interessante isso daí. Muito interessante, vou até anotar isso aí. De gravata vermelha. E ele tá usando gravata vermelha esses dias, né? Ele tá de gravata vermelha esses dias. Muito interessante. Uma informação preciosa. Vou começar a observar. Obrigado, Vanise. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, meus irmãos, prestem atenção. Ele vai alinhar, né? Todo o poderio que ele tiver, principalmente que ele precisa muito das terras brasileiras. Ele precisa do maior número de terras raras e água que ele possa conseguir para poder tocar a marca da besta, para poder tocar como é que diz? A imagem da besta, que é a inteligência artificial. Inclusive, eu ia comentar isso já há uns 2 dias com vocês. Irmã, presta atenção no que eu vou falar. Eu não quero que você me entenda mal. Mas eu vou te dar um conselho. Cuidado com a inteligência artificial. Cuidado você trabalhar com inteligência artificial. Fica esperto. Fica muito esperto. Eu não sei se vocês viram. Eu não lembro agora se foi do ChatGPT. Eu não lembro de qual que foi que falou que o que você conversar com a inteligência artificial, pode ser colocado contra a tua própria vida.
Não se esqueça que a inteligência artificial vai ter poder de matar e fazer viver. Quer dizer, fazer viver nem tanto, né? Mas que eles dizem isso. Mas eles vão ter poder de matar. Não se esqueça que a inteligência artificial, ela é o espírito do diabo. Tá entendendo? A inteligência artificial é o espírito do diabo. E eu estou vendo pastores aconselhando o povo a começar a aprender inteligência artificial. Eu estou vendo pastores, tanto que um pastor hoje que eu sigo ele aí, né? Ele faz live ao meio-dia. Hoje ia fazer uma palestra num seminário internacional em São Paulo sobre inteligência artificial. Entendeu? Não, Marisa, não é consultar o Google, porque o Google sempre teve a consulta. Presta atenção. O que eu estou falando é você trabalhar, é você manter contato com a inteligência artificial em perguntas. Você viu, né, Fernanda? Sabe, é você viver da inteligência artificial. Por que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial, ela é o espírito do diabo, tá? Existem, presta atenção, o que a Marisa está falando aqui do Google é o seguinte, ali é uma ferramenta que eles têm de busca, tá? É uma ferramenta de busca. Lá fala que é inteligência artificial, entendeu? Sim, mas é busca, isso sempre teve. O que eu estou falando é contato, é você chegar lá e conversar com a inteligência artificial. É você chegar lá e falar, inteligência, eu quero que você faça uma carta para mim assim, assim, assim. E ela vai fazer. E você vai ganhar dinheiro com aquilo. Você vai chegar lá, por exemplo, você faz doce. Inteligência artificial, eu quero um doce assim, assim, assim. E faz uma receita exclusiva para mim de doce assim, assim, assim. O que vai acontecer? Você vai começando a ter intimidade com ela. Você vai começando a ter intimidade com ela. Vai chegar um momento em que você vai estar aprisionado por ela. Entendeu? É como quem está fazendo canais de desenho animado com inteligência artificial. No começo é tudo lindo, maravilhoso, não tem dúvida. Vai ganhar dinheiro? Vai, claro que vai. Eles precisam conquistar. Só que o fim vai ser amargo como fel. Por que a senhora está falando isso? Porque a inteligência artificial é o próprio Satanás com voz aqui. Tá entendendo? A inteligência artificial é o próprio Satanás. Sim, pastor, eles já fazem. Ali é busca, né, pastor? Ali é busca. Busca, ela é inteligente, ela é o início da inteligência artificial. Eles têm muita informação, mas o senhor manter contato com aquilo. Você perguntar da tua vida para a inteligência artificial. Tem gente que conversa o dia inteiro com isso aí. Tem gente que conversa o dia inteiro com isso daí. Tem gente que tem advogados que já não fazem, eles lançam, entendeu? Eles lançam lá para a inteligência artificial o caso de tal fulano de tal e ela vai fazer todo o suporte que ele precisa. Ele não precisa nem pensar mais para mandar, para fazer um documento. Entendeu? Então prestem atenção, fiquem alertas. Fiquem alertas porque se você pode se acostumar a ganhar dinheiro com isso, isso pode ser um laço para a tua vida, entendeu? Exatamente, eles capturaram tudo, como o senhor vive, o senhor come, tudo, eles sabem tudo. Através de todas as imagens, informações que nós mesmos colocamos na internet, principalmente nas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook é da CIA. O Facebook é da CIA, foi através do Facebook que eles conseguiram colocar todas as informações e abastecer a memória da inteligência artificial, né? Quer dizer, a memória é para Satanás ser onipresente na tua vida. É isso que eles fizeram, entendeu? Por exemplo, esses dias minha filha estava pensando num negócio, eu não lembro o que ela falou. Mãe, eu estava pensando no banheiro
Quando eu cheguei, que eu abri o celular, estava tudo lá o que eu precisava. Tava os lugares que eu podia comprar, tudo aparecendo, mas eu pensei, eu não falei. Inclusive isso, entenderam? Então, não tem como a gente ficar totalmente sem, mas tem como eu não trabalhar com isso. E se por acaso você trabalhar, você fica esperto, você clama a Deus. Porque isso aqui vai dar uma rasteira em muita gente. Isso daqui vai dar uma rasteira em muita gente. Cuidado, meu irmão, para não perder a salvação. E eu tô vendo aí pastores aconselhando os crentes das suas igrejas a aprender inteligência artificial. Isso me espanta. Isso me espanta. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que clamar ao Senhor. O Senhor vai nos dar o escape. Entendeu? Hoje eu estava procurando uma foto, receber a mensagem se eu queria ajuda da IA, exatamente para organizar minhas fotos. Aí eu cliquei, não, agora não. Mas olha, para você ter ideia, vocês terem ideia, eu tenho aqui, tem um lugar aqui no Instagram que eles dão para você tudo que está se passando na tua página, né? Tudo que está se passando na tua página. Aí coloca lá, você quer conversar com a inteligência artificial para você melhorar o desempenho da sua página? Eu não quero. Eu não quero. Aí eles vêm, a sua página está correndo bem, você tem tantos isso, tantos aquilo outro. Você não quer mais um incentivo da inteligência? Eu nem clico, eu só vejo e eu caio fora. Irmãos, poderia, porque eles ainda colocam, monetize a sua página tem potencial para monetização. Não quero saber. Não quero. Eu não quero ser escravo. Eu não vou perder a minha salvação. Não, começou agora há pouco, Berenice. Eu não vou perder, irmãos, a minha salvação por causa de dinheiro. Eu fico sem. Para mim não tem problema nenhum. Por amor a Cristo, por amor à minha alma, entenderam? Eu não vou fazer nada disso. Eu não quero e aconselho os irmãos, aconselho vocês, tomem cuidado. Boa noite, Aline. Tomem cuidado porque eles estão oferecendo muitas coisas com inteligência artificial para você ganhar e ganhar muito dinheiro. Irmão, tudo que vem fácil vai embora fácil. Tá na hora de nós olharmos para a cruz de Jesus, buscarmos de lá a nossa salvação, buscarmos de lá que Deus possa nos manter até a chegada do seu Filho, que não vai demorar, não vai. Irmãos, presta atenção, nós estamos no 6º selo em 2025, o 7º selo é o ano que vem. 7º selo ele deve abrir na metade do ano que vem. A abertura dele já é com a primeira trombeta. A abertura dele já é com a primeira trombeta. A geração da figueira termina em 2027. Geração da figueira termina em 2027. Sendo assim, entendeu? Nós temos aí 2028. 2029? Nós não sabemos. Uma coisa eu sei, tenho certeza, que Jesus voltará na festa das trombetas. Isso aí não tem dúvida. Não tem dúvida. Pode ser esse ano? Pode. Pode ser ano que vem? Pode. Pode ser no outro ano? Pode. Pode ser no outro ainda? Pode. Mas não vai passar disso. Não vai. Não vai passar disso. Então, eu já estou me preparando, eu estou preparada, porque se ele vier este ano, eu estou buscando a ele para ser achado digna de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Se for para esse ano. Se for para o ano que vem, eu vou continuar me preparando para esse grande dia. Se for para o outro, eu vou continuar me preparando. Entendeu? Porque uma coisa eu posso te dizer, nós já estamos na eminência da volta de Jesus. Sabemos que
pelo tempo de setembro. Setembro, comecinho de outubro. É a festa das trombetas. Isso não tem dúvida. Pode, como diz, tem muita gente sonhando com esse ano. Muita gente, crianças sonhando com esse ano. É bom você se preparar. É bom você se acertar com Deus. Mas se ele não vier esse ano, você continua se preparando. Porque pode ser o ano que vem. Mas se não for no ano que vem, você continua se santificando. E se preparando, porque pode ser no outro. Se não for no outro, em 2027, você continua, porque de 2028 eu não acredito que passe. Tá entendendo? A festa das trombetas é no final de setembro. Final de setembro para começo de outubro. É o dia escondido, né? É o dia escondido. É o dia onde a lua, né? A lua ela vai aparecer e tem que ter 2 testemunhas para ver a lua aparecer, né? Que coisa interessante. Eu estou estudando sobre a festa das trombetas, é muito interessante. Então, fiquem firmes com Jesus, porque daqui para frente, meu irmão, entendeu? Exatamente, falo palavra para vigiar, porque nós não seremos pegos desprevenidos, exatamente. Exatamente, então é hora de botar joelhinho no chão, cara no pó. Entendeu? Boa noite, Eliane. Botar joelhinho no chão, cara no pó, pedir misericórdia ao Senhor, se desapegar desse mundo. Entenderam? Porque Jesus breve voltará. É no máximo, eu acredito que é o máximo. Não acredito que... Eu tô falando que eu não acredito que seja mais que isso. Não, olha o mundo que jeito que tá. O homem do pecado já tá aí. Se não for esse que tá aí, ele tá muito próximo dele. Muito próximo. Ele já disse que ele é o rei do mundo, né? Que ele é ele é o homem da paz do mundo, né? Ele já tá colocando, né? Tá todo mundo esperto com ele. Todo mundo tá esperto. Entendeu? Exatamente, pastor. A maldade será destruída, assim como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. Engraçado, nós estamos vivendo, né? Esses dias. Estamos vivendo esses dias. Eu acho que nunca teve tanta iniquidade no mundo como está tendo agora. É uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Não sei se a gente já ultrapassou. Acho que Noé não ultrapassou ainda não. Apesar que, né? A gente está andando com muito néfere na rua e não está sabendo, né? A gente está andando com muito néfere na rua e não está sabendo. Eu estava vendo aí aquele cara lá da ilha, né? Da ilha da fantasia, lembra? Eu mandei para alguns irmãos aí o vídeo que eu vi hoje. O vídeo não, os posts. Eu já tinha visto isso lá no X. Mas hoje eu encontrei aqui. E lá fala que, na verdade, aquela ilha era para tudo que fazia, mas era também para mudanças de confecção de clones através daqueles pequenos que iam para dentro daquela ilha. Era coleta de DNA, coleta de um monte de coisa. E eles usavam para fazer como Hitler queria fazer uma raça pura. Hitler queria fazer dentro dos laboratórios uma raça pura. Era a mesma saga do homenzinho que tinha a Ilha da Fantasia, onde iam os grandes políticos, né? E ele ganhava muito dinheiro com isso. E a moça que disse que era noiva dele, né? Tava contando tudo. Tá contando tudo. Mas e nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Hoje de manhã, o Senhor me deu uma palavra, eu estou lendo o livro de Marcos, né? Na oração da manhã, estou lendo o livro de Marcos. E hoje me chamou muita atenção. Eu não consegui, irmão, sair daquele capítulo que eu li hoje de manhã. Eu não consegui sair. Por isso eu tenho que trazer hoje aqui outra vez. Eu sei que os irmãos que escutam a oração da manhã vão ficar até, né? Poxa, irmã Ruth, mas de novo... Mas não tive, porque nem eu esperava o que ia vir ali. Shalom, Patrícia. O ia vir porque eu não faço planos para falar. Eu deixo Deus, entendeu?
Irmã Ruth, quem entende sobre este assunto, só o que está no Senhor? Que assunto? Assunto das crianças? Não, minha irmã, tem muita gente aí que não está no Senhor, mas sabe de tudo. Sabe de tudo. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ler. Eu vou ler aqui sobre o cego Bartimeu. Isso aqui tá... Eu fiquei o dia inteiro com isso aqui na minha cabeça. Essa mensagem ficou na minha cabeça o dia inteiro e eu preciso dividir com vocês aquilo que o Senhor me deu para compartilhar aqui, entenderam? Então vamos lá, vamos compartilhar, né? A palavra do Senhor. Marcos 10, do versículo 46. Eu vou ler na Bíblia judaica, tá? Diz assim: eles chegaram a Jericó, né? Jesus e seus discípulos. Espera aí, gente. Eles chegaram a Jericó. Quando Yeshua e os Talmidim, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Yeshua parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: coragem, levante-se, o mestre o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs em pé com um salto e foi até Yeshua. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Yeshua. O cego lhe respondeu: Rabi, faça-me ver outra vez. E Yeshua lhe disse: vá, sua confiança o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Yeshua pelo caminho. Que interessante isso. Nós temos aqui um cego que ficava num caminho, o tempo inteiro ele estava naquele caminho. Ele estava numa estrada, né? Numa estrada. Mas ele, quando percebeu uma movimentação, né? Ele percebeu a movimentação e ele deve ter perguntado: quem que está vindo no caminho? Ah, é Yeshua. Yeshua de Nazaré está vindo aí. E ele começa a gritar: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas como que ele começa a gritar se ele nunca viu Jesus? Ele nunca viu Yeshua. Ele não viu, mas ele ouviu falar. E o coração dele se converteu a partir do momento em que o nome de Jesus chegou nos seus ouvidos. A partir do momento em que esse homem começa a escutar o nome de Jesus, a partir do momento em que esse homem começa a ouvir falar o que Jesus fazia, a partir do momento que esse homem começa a ouvir dizer os ensinamentos de Yeshua, ele começa a se converter. Ele começa a raciocinar o que ele ouvia quando era criança, que havia um Messias. E ele começa a ligar os fatos. Ele era um homem inteligente. Ele era um homem inteligente porque ele começa a entender que aquele Jesus que fala lá em Isaías, fala lá no Gênesis, aliás, o Messias, né, prometido desde o Gênesis, era ele, porque ninguém poderia fazer algo tão tremendo como esse Yeshua que ele escutava agora. E ele faz uma declaração, né, como o pastor colocou aqui, ele faz uma declaração. Ele fala: Jesus, filho de Davi. Ele fala, ele proclama, ele anuncia que ele era o filho de Davi, ele era o Messias, ele era o prometido. Enquanto os fariseus, enquanto os saduceus, enquanto os escribas rechaçavam a Jesus de Nazaré,
Esse homem na sua humildade, esse homem na sua insignificância para o mundo. Quem ele era? Um mendigo, um pobre coitado, enjeitado pelo povo, um cego qualquer. Ele era isso. Mas dentro dele não. Dentro dele tinha algo muito especial. Dentro desse homem, ele tinha uma nobreza de alma. Ele tinha uma percepção aguçada. Como o pastor colocou, ele era o verdadeiro templo. Não era aquele templo lá do Herodes, não. Era o templo, ele era o templo. Ele percebeu que aquele era o Messias. Ele percebeu. E agora ele grita. E ele declara para todo mundo ouvir. Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas o pessoal o repreendia. Muitos o repreendiam para ficar quieto. Cala a boca, seu cego bobo. Devia ser assim. Cala a boca, seu indigente. Cala a boca. Você não tem que falar. Cala a boca. Fica aí na sua insignificância. E Jesus estava ouvindo tudo isso. Mas ele gritava mais alto ainda. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, vendo esse impasse todo, né? Entre a multidão, mandando ele calar a boca, porque ele era um Zé Ninguém. Quem ele era na fila do pão? Nada. Ele era mais um que os bichos iam comer. Era isso que ele era. Mas para Jesus, não. Jesus sabia o que tinha ali dentro. Jesus sabia que ali dentro tinha uma alma nobre. Ali dentro tinha uma alma que percebia os tempos. Ele percebia. Exatamente, as pessoas com problemas eram todas impuras, eles eram tremendos, era pior do que hoje, né? As margens da sociedade da época. E esse homem estava lá, né? Mas ele viu o que ninguém viu. Ele viu que Jesus era o filho de Davi. E o que eu achei mais impressionante nisso aqui, que ele gritava, e Jesus agora se dá conta que chegou a hora. Ele declarou para todos quem era Jesus. E ele não seguia Jesus. Ele ouvia falar. E Jesus agora diz, chamem-no. E chamaram o cego. E disseram para ele, coragem, levante-se. Ele está chamando. Tadinho do cego, né? Tadinho. Vamos deixar ele ter um pouquinho, né? Um pouquinho de alegria, né? Jesus está chamando ele. Jesus ficou com peninha dele, não. Jesus não ficou com pena dele, não, não. Jesus trouxe ele para a luz. Jesus trouxe ele para a honra. Para a honra. Este homem foi honrado. Mas teve uma coisa que esse cego fez que me impressionou muito hoje de manhã, porque eu não estava nem esperando ter a visão que, sabe, que eu tive ali naquela hora. Foi isso que me chamou a atenção. Ele lança a sua manta para o lado e ele se pôs de pé. Com um salto, ele foi até Jesus. Ele saltou, ele deixou aquela manta que estava em volta dele, deixou a sua capa. Ele larga a sua capa. Ele largou a vida velha, ele sabia que ele ia viver. Ele ia saber que a vida dele ia ser mudada agora. Chegou a hora da minha mudança, chegou a hora da minha libertação. E eu preciso largar o que para trás vai ficar. Eu preciso largar. Eu não posso levar comigo aquilo que eu vivi sobre essa capa a vida inteira. Essa capa vai ficar aí. Shalom, Érica. Essa capa vai ficar aí. Essa capa já não me pertence mais. E esse homem levanta de um salto e vai até a salvação da vida dele. E Jesus diz para ele, o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu, Rabi,
Bartimeu, né? Vamos chamar ele de Bartimeu, né? Respondeu: Rabi, faça-me ver outra vez. E Yeshua lhe disse, eu imagino a alegria de Cristo nesse momento, né? Ver aquele homem, nada, um Zé Ninguém, um Zé Ninguém no meio do Zé Povinho, um Zé Ninguém no meio do Zé Povinho, que Povinho também não era nada, mas se achava. E esse Zé Ninguém no meio do Zé Povinho agora está diante do Salvador do mundo. E Jesus diz para ele: vá, a sua confiança o curou. Quer dizer, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Mas ele não foi. Ele não foi. O que ele fez? Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não voltou para trás, ele não voltou para a capa dele, ele não voltou para o lugar que ele estava sentado. Ele seguiu em frente com Jesus. Irmãos, quantas vezes nós estamos sentados na beira do caminho, com a nossa mente fechada, com a nossa mente obscurecida, e Jesus passa no caminho e nós clamamos porque percebemos que nele tem algo diferente que nos outros não tem. E ele nos dá o que nós queremos, que é a salvação. Ele nos dá o que nós queremos, que é a vida eterna. Nos promete, né? Se formos fiéis. Mas nós, em vez de seguirmos a Jesus, nós voltamos para a nossa capa suja. Nós voltamos para o nosso lugar sentado. E não seguimos como o cego Bartimeu. Nós não acompanhamos Jesus. Jesus disse para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas você não deixa a tua capa de ansiedade para seguir a Jesus. Você gosta da ansiedade. Você gosta da coisa mal feita. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus te dá salvação, que você já teve experiências com Deus, mas você gosta daquela capa suja. O Senhor está nos convidando hoje para nós seguirmos com Ele como seguiu Bartimeu. Bartimeu deixou tudo. O que ele tinha? Uma capa e um pedaço de papelão. Será que era um papelão? Ou um saco que ele sentava em cima? O que será que Bartimeu tinha? Além da capa. Pois é, o vitimismo é uma capa. Tem gente que ama ser vítima. É crente, conhece a palavra de Deus, conhece a salvação em Jesus Cristo, mas ama ser vítima. Se não for vítima, não está satisfeito. Será que nós entraremos no céu sendo vítimas? Aí tem gente que fala: eu estou em depressão. Mas você está em depressão por quê? Você não jogou tua capa fora, não, do vitimismo? Porque depressão é vitimismo. Eu estou falando porque eu fui depressiva. Eu sei o que é eu sei o que é ter depressão. Depressão é aquela coisa que quanto mais falam que você, ai, coitadinha, ai, meu Deus, como que ela tá acabadinha. Ah, isso aí é uma alegria para quem tá depressivo. Isso é uma alegria para quem tá depressivo. Aí é que o negócio pega, mas aí é que a pessoa vai lá para baixo mesmo. Eu sou a escória da humanidade. Eu sou o pior desse mundo. Ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, nada mais, nada menos do que isso. A depressão é isso. É alimentando pensamentos que não são teus. É a capa que você jogou fora e você está catando de novo. Boa noite, Clarice. Eu falo por causa de mim. Eu sei o que eu passei. Eu amava ver os outros falarem que eu estava acabada.
Eu amava isso. Por quê? Porque Satanás enfiou na minha cabeça que eu era acabada mesmo. Até que Deus me reconstruiu. O Senhor me reconstruiu. Meu irmão, presta atenção, você precisa parar com isso. Você precisa largar essa capa que você tem de falar mal da vida dos outros. Olha, você toma cuidado com isso, hein? Eu coloquei até um vídeo aqui no meu feed de uma menina que deu um susto da mãe dela, né? Não sei se vocês viram que eu coloquei lá. Ela deu um susto na mãe dela, colocou uma trombeta para soar dentro de casa. E começou a falar, mãe, Jesus tá voltando, a trombeta tá soando. E a mãe, menina, e nós estamos aqui. E ela pulava para ver se ela subia. E a minha falou assim, mãe, você fez tanta fofoca essa semana que você não vai subir. Meu irmão. Isso é sério. Isso é sério. Cuidado. Tem muita gente que vai ficar aqui por causa de fofoca. Tem muita gente que vai... Procura no meu feed, Fernando, que você vai achar. Tem muita gente que vai ficar aqui por falar mal da vida dos outros. Por querer o mal dos outros. Isso é uma capa de imundície. É uma capa de imundície. Toma cuidado. Tem outros que têm uma língua para falar palavrão. Cada palavrão que fala vem 3, 4 inimigos em cima da gente. Quer dizer, em cima da gente não, em cima de quem fala, né? Abre portas dentro da sua casa. Exatamente. 6 pecados que o Senhor detesta e o 7º ele abomina. Aquele que cria contenda entre irmãos. Língua mentirosa. Vai falando tudo, né? E no final é aquele que cria contenda entre irmãos. Meu irmão, presta atenção. Tá na hora de você jogar a tua capa fora. Sabe por que essa mensagem me tocou tanto hoje? Eu passei o dia inteiro hoje com isso aqui na minha cabeça, pensando o tempo inteiro nisso aqui. Porque nós estamos muito próximos da volta de Jesus. E se você tiver que trabalhar na sua vida o teu caráter, se você tiver que deixar na sua vida hoje a capa, dá trabalho, dá. Mas você tem tempo de deixar. Porque você não é o trabalhador das últimas horas de trabalho. Não, você é conhecedor, você conhece. E o Senhor vai pedir conta de quem conhece. Às vezes você fala assim, mas irmã Ruth, tem gente que vai ser salva na última hora. Vai ser salvo e vai ser julgado de acordo com o conhecimento dele. Mas você é da última hora? Não, você já faz tempo que está no caminho. Você está no caminho com capa, com tudo no caminho. Cego com capa. Jesus já veio, já tirou tua visão. Você ficou cego de novo. A capa tá suja, tá horrorosa. E você tá lá em cima da capa ainda. Você já abriu a visão, já fechou a visão. E você continua na capa suja. Mas seguir a Jesus você não quer. Boa noite, Clarice. Seguir a Jesus você não quer. Seguir a Jesus do jeito que a palavra de Deus manda você não quer. Você gosta de ser religioso. Religioso, meu irmão, é uma coisa. Ser crente é outra. Religioso é aquele que vive no pé da letra, né? Olha, vamos ver se o fulano tá fazendo tal coisa. Que nem os fariseus, né? Ficavam atrás de Jesus, procurando ver uma deixa para poder acabar com Jesus, para poder mandar matar Jesus. Porque Jesus fazia diferença, Jesus tinha brilho próprio. E eles tinham raiva porque Jesus brilhava. Jesus era o Filho de Deus, né? E Satanás colocou, além deles serem maus, Satanás ainda colocou a inveja dobrada no coração deles. E Satanás sussurrava no ouvido deles. E eles aceitavam o sussurro de Satanás. Será que você está aceitando o sussurro do diabo também? Irmãs, eu conheci uma moça. Muito crente. Pensa a moça crente, do saião comprido, do cabelo lá no pé, tá?
Mas todos os dias, às 7 da noite, ela ficava na esquina da casa dela, observando o que acontecia na casa dos vizinhos. Eu não tô brincando, não. Eu conheci essa moça. Eu acho que ela tá viva, já tá velha como eu, né? Ela é um pouco mais velha do que eu. E ela deve estar viva até hoje. E tomara que ela tenha se consertado. E essa moça, ela ficava na esquina da casa dela, das 7 às 10 da noite, para observar quem entrava e quem saía das casas. Para observar o que se passava na casa dos vizinhos. E quando ela ia para a igreja, ela ficava na porta da igreja até que o último entrasse. E depois ela, quando terminava o culto, ela saía correndinho para ficar na porta para ver o babado que dava na porta da igreja. Tá entendendo? Quais eram as confusões? Aí no outro dia de manhã ela chegava na casa de um irmão que eu conhecia muito bem. E ali ela destilava o veneno da vizinhança, destilava o veneno da igreja. E sabe o que aconteceu com essa família que ela trabalhava? Sabe o que aconteceu? De tanto ela destilar o veneno da vida dos outros, e o pior de tudo que a dona da casa ainda dava, como é que diz? Ensejo, né? Ficava curtindo o que ela falava. Sabe o que aconteceu? Hoje eles estão todos fora da palavra de Deus. Entendeu? Olha para você ver como que Satanás é tremendo. A pessoa é da igreja, crentona, crente, como eu disse, do saião, do cabelão lá no pé, minou a vida de uma família inteira. Jogou essa família no descrédito da palavra de Deus. Olha como que Satanás faz na língua de uma pessoa. Olha como que Satanás trabalha. Isso é ser religioso, meu irmão. É aquele que ouve, mas está com a sua capa mal cheirosa, fedida, do caminho aonde se sentava, até que Jesus passou. Mas não adiantou Jesus abrir os olhos, não adiantou Jesus fazer o milagre. Não. Ele gostou da sujeira, ele fica lá. Bartimeu não. Bartimeu deixou. E Bartimeu não voltou para pegar a capa. Jesus disse, vá, sua fé o curou. Jesus mandou ele ir de volta. Ele não fez isso. E tá aqui, ó. Imediatamente ele se recuperou da visão e seguiu Yeshua pelo caminho. Ele não precisa mais da capa. Ele já tem Jesus. Agora é vida nova com o Mestre. Agora é vida nova com o meu Salvador. Agora eu vou seguir os ensinos dele. Aquela capa fedida, mal cheirosa. Aquela capa é do passado. Aquela capa não tem mais nada a ver comigo. Eu não tenho mais nada a ver com ela. Aquilo ficou para trás. Se você está achando que você vai entrar no céu com essa capa fedida que você tem aí, a irmã Ruth vai dizer, não é questão de... é que eu lembro do passado. Você lembra das porcarias que você fazia no passado e você fica ruminando tudo isso na tua cabeça. Esse que é o problema. Eu lembro do meu passado. Sabe por que eu lembro do meu passado? Para contar para vocês das bênçãos que Deus já fez na minha vida. É para isso que eu lembro do meu passado. Eu tenho orgulho do que eu passei. Orgulho do que eu passei. Mas eu não tenho orgulho do velho homem que eu era. Não. Sabe por quê? Porque eu passei tudo e resolvi seguir a Jesus. Eu resolvi seguir ao Mestre. Eu não voltei para o passado. Não. Eu tenho... sim, as experiências do passado que eu conto aqui para você, daquilo que Deus fez na minha vida. Por que eu conto? Porque levanta a minha vida e levanta a sua. Por isso eu conto. Mas eu não vivo do passado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu estou me preparando para a breve vinda do Cordeiro. Eu estou me preparando para estar diante de Cristo. Eu estou lá em Lucas 21:36, vigiando e orando em todo o tempo,
para que eu possa ser achado digna, de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. E é o que eu estou fazendo. Então, o passado para mim é somente para eu mostrar que Jesus tem poder, para eu mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida, para eu testemunhar das maravilhas do Senhor, como Bartimeu devia falar. Olha, eu estava no caminho, mas eu conheci Jesus de ouvir falar e eu já comecei a me converter porque eu sabia que ele era o Filho de Deus, até que Deus mandou ele passar perto de mim. E quando ele passou perto de mim, eu não tive dúvidas, eu corri para ele e ele me curou. E hoje eu estou aqui, seguindo a Jesus de Nazaré. Não quero mais a minha capa, não quero mais passar pelo caminho que eu vivia. O meu caminho agora é somente o Mestre. Né? Lembra daquele hino? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Né? Irmãos, se nós não formos dele, boa noite, Júlia, do passado, nós não podemos ser também. Nós precisamos estar agarrados na orla de Jesus. Tá o convite para você nessa noite. Larga a capa. Larga a capa. A capa do passado. Larga a capa dessa vida que você gosta de viver, de vitimismo. Larga a capa da religiosidade. Boa noite, Suzana. Larga essas capas, meu irmão. Larga. Porque Jesus está voltando e Jesus não vai voltar para quem vive do passado. Não. Jesus não vai voltar para quem vive do passado. Jesus vai voltar para aqueles que estão seguindo o autor e consumador da nossa fé. Jesus vai voltar para aquele que está buscando a vida eterna. Jesus vai voltar para aquele que está com sua visão em Cristo. Qual é a visão que você está tendo? Da capa? Ou você está vendo as portas da vida eterna se abrirem? Tá aí a pergunta que não quer calar. Eu tô velhinha, né? Tô velhinha, mas estou aguardando o meu Jesus voltar. Eu não quero passado para minha vida, não. Não. Eu quero é vida nova, vida com Cristo. Eu quero é a vida que me faz ser feliz em Cristo Jesus. Eu posso chorar, mas a alegria do Senhor não sai da minha vida. Entendeu? Eu posso estar tremendamente triste. Como eu disse, né? Paz do Senhor, Charles. Shalom, Josi. A gente enverga, mas a gente não quebra. No envergar, a gente fica desesperado de dor, mas a gente vai para frente. Boa noite, Dona Ruth, e a todos presentes. Hoje uma postagem de mulher que também tem alertado sobre o sistema que falava que o fio dental pode estar passando o povo. É possível? Pode ser, pode acontecer, pode sim. Não descarte a situação, porque é o seguinte, eles colocam aquele negócio onde eles quiserem, né? Como é o atrito, porque queira ou não queira, o fio dental ele acaba rasgando a gengiva sem querer, né? E ali a coisa tá feita. Qualquer bactéria que entre, acabou, entendeu? Então ficar de vigilância, né? Ficar de vigilância. Uma escovação bem feita, né? Uma escovação bem feita com óleo de coco, não fica resíduo nenhum, tá? Melhor do que fio dental. Mas voltando aqui ao assunto, né? Tá na hora da gente voltar para Jesus, rever os nossos conceitos com Cristo, porque ele está vindo aí. Ele está vindo aí. E não vai demorar. Não vai.
Você precisa fazer um concerto, entendeu? Um concerto com Cristo. Um concerto com Cristo. Vamos orar então, né? Depois eu vou dar, a hora que eu terminar a oração, me lembra de eu dar uma dica, tá? Me lembra de eu dar uma dica, que tipo de fio vocês devem usar, tá? Vocês me peçam a dica que eu dou no final, depois que eu orar aqui, porque senão a gente atrapalha, né? Atrapalha a comunhão com Deus, entendeu? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque nós já podemos vir. Abriu, Charles, abriu. Abriu ontem. Nós já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Ontem, o Senhor andou pela terra, a terra tremeu, os vulcões se acenderam, o mar recuou, o mar avançou, porque o Senhor pisou com as suas carruagens sobre a terra. Ontem, o teu filho abriu o sexto selo, e nós temos a certeza disso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, prepara o teu povo para a vida eterna. Prepara o teu povo para estarmos firmes contigo. Prepara, Pai, o teu povo para ver a glória do teu filho, porque é eminente, nós temos muito pouco tempo. E esse pouco tempo que nós temos que nos desfazer da nossa capa de pecado. Nós temos que desfazer da nossa capa de vitimismo. Nós temos que nos desfazer da nossa capa de arrogância, nós temos que nos desfazer da nossa capa de religiosidade. Pai, em nome de Jesus eu te peço, olha para nós com um olhar de compaixão, olha para cada irmão meu aqui. Nós sabemos que duras coisas vêm vindo aí, mas nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Brasil vai passar por poucas e boas, mas nós sabemos também que o Brasil vai ser enganado de mão cheia. Livra-nos do engano. Livra-nos do engano, Pai. Porque o engano está vindo com cabelo amarelo, com cabelo laranja. Mas nós confiamos em Ti, que o Teu povo, a Igreja Invisível de Cristo, vai saber olhar para tudo que vai vir e vai saber discernir o que é certo do que é errado. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a vida da Tânia, do João Batista, do Bruno, da Simone, Pai, da Patrícia Faria. Abençoa a vida da Socorro, da Edna Mariá, da Kelia Brito, da Edma, da Laurita, da Ana Dourado, Pai, da Ana Aguiar e a sua mãe, da Valéria, da Susan Chates, da Marisa, da Patrícia, do Paulo, lá em BH, guarda eles em nome de Jesus. Da Célia Regina, Pai, guarda a tua filha. Guarda a senhora Roberta, a Sandra Manfrinato, a Sandra Nunes, a Graciele e o Gabriel. A Eunice, a Elivanes, os seus filhos, a Nayara Paiva e a sua família, Pai. A Aline Milani, com toda a sua família, Mônica Barra, seus filhos, seu filho, sua família, Pai. Para Renata Carneiro, para Clarinda e para Clarice, para Bruna Soares, para Josi, para o doutor Ivânio e a sua família, para Poliana, Pai, olha pela visão da Poliana em nome de Jesus, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane, pela Irene Lara, pela Beth Borba. Guarda, Senhor, essas pessoas, todos eles, nós estamos pedindo também pelas famílias, Pai. Que o guarda-chuva de bênção da vida deles esteja estendido sobre as suas famílias. Pela Crica Artes, pela Vanilda, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol, pela Celeste, Pai, pela Mônica, pela Estela, a sua família, pela Aline Franciele, a Rosimeire, pela Jaque, a sua família, pela Viviane Peixoto, João Vitor, pela Valmira, Pai, pelo problema que ela está enfrentando. Guarda a tua filha. Passa o teu sangue precioso, Pai, e desmascara tudo que não é dela. Tira para fora tudo que não vem para ela, tudo que não é para ela. Te peço pela Aline Cristo, pela Sara, pela Fatinha, pela Patrícia Venâncio, pela Eriedna, o Daniel e seus filhos, pela Dani,
pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, pela Marta Valéria. Te peço pela Arlinda, pela Joelma, pelas suas crianças, pela Andréia Coelho, Andréia Medeiros, pela Andréia Brau e seu esposo, pelo Alberto, pela Cleide, pela Fernanda, pela sua família, pelo seu primo, pelo pastor Luiz, Senhor. Guarda o teu servo debaixo da tua mão de poder, pelo Denildo, Senhor, pela Susan Chat, pela Suzana e o seu filho, pela Berenice, Pai. Abençoa a tua filha em nome de Jesus, pela Aline, pela Osimira, pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos, Pai. Protege debaixo das tuas asas, pela Luciana, pela sua viagem, Senhor, que ela vai fazer amanhã. Que a tua mão de poder esteja guardando a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, que ela vá, seja bem-sucedida na sua jornada, na sua missão e volte em paz. Pelo Alexandre, pela Simone, os filhos, pelo pastor Vitor, pela pastoração, pela Clara, pelo Paulo e Paula e pelo Pedro. Senhor, eu te entrego todos esses irmãos na palma das tuas mãos. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre cada um deles. E daqueles também que não pediram oração, mas que escutam essa live, o Senhor sabe quem é. Os daqui, os lá do YouTube. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre cada um, Pai, abençoando, livrando do mal. Prospera a despensa do teu povo. Prospera a saúde do teu povo, prospera a vida espiritual do teu povo, dá discernimento, honra e paz para o teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Amém, Fernanda. Deus abençoe, minha irmã, pela oração aí do lado de lá. Irmãos, presta atenção, esse negócio de fio dental é um negócio perigoso, tá? O melhor fio para você usar, você conhece linha de pipa? Você já ouviu linha de pipa? Tem várias gramaturas da linha de pipa, tá? Tem uma que é bem mais fina, eu não sei se é número 8 ou número 10, né? Entendeu? Amém, Suzana, Deus te abençoe também, minha irmã. Então, vocês devem comprar a linha de pipa, tem uma linha de pipa encerada, tá? Encerada, eu sei porque eu trabalho com artesanato e a gente usa muito linha de pipa. Somente quando vai fazer fuxico. Eu só faço fuxico com linha de pipa. Então, vocês comprem essa linha encerada de pipa, tá? Eu acho que é da Círculo, se não me engano é da Círculo. É um carretel, E aí você compra ela. Tem uma que é mais seca, tá? Tem uma que é mais seca. Uma que ela vem num cone vermelho é mais seca. Mas tem uma que vem num conezinho pequenininho assim. Mas vem bastante, acho que vem uns 40, 50 metros. Isso, linha 10 corrente. Isso mesmo, Charles. Obrigado, obrigado. É isso mesmo. Essa daí. Essa é a melhor, ó. Ela é lisinha, então ela entra no dente com facilidade. Tem um fio dental feito com cabelo de milho. É, legal. Tem fio dental feito... ótimo, hein? Não conhecia esse não conhecia. Mas deve ser bom, hein? Deve ser bom. Mas se por acaso não achar, procura esse que o Charles está colocando aqui. Linha 10 da corrente. Eu não sabia se era da Círculo ou da corrente. Mas aí vocês comprem, que ele é lisinho também. Passa no dente, que é uma beleza. Ah, e outra coisa que eu ia falar também, mudando de saco para mala. Na Shopee, uma irmã mandou um recado para mim que na Shopee tem esse mesmo livro meu aqui, do livro de Enoque. Na Shopee, ela pagou dela R$8, tá? R$8 ela pagou dela na Shopee, tá? É o mesmo, vocês colocam lá. Com linha fina, não... Não, essa linha não é fina, ela é mais grossa até que o fio de, como é que fala? Não, ela é mais grossa que o fio dental, tá? Ela corta menos que o fio dental, pode ter certeza disso. Corta menos que o fio dental, corta muito, eu não posso. Se colocar fio dental, eu rasgo minha gengiva. Eu não suporto, entendeu? Irmã Ruth, a letra é muito pequenina. Não é pequenina não. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da letra, ó. Tá vendo, ó? A letra é grande. Entendeu? A letra é grande.
Agora, eu sou sincera para vocês, eu não uso fio dental. O que eu uso óleo de coco na escova. Eu uso aquela escova bem molinha, bem mole, e eu escovo bem, porque o óleo de coco não deixa o alimento agarrar no dente, tá? Ele não segura no dente. Vocês não têm noção o que é escovar o dente com óleo de coco. E se quiser, você pode colocar um pouquinho de carvão ativado, entendeu? Olha, a Vanise usa bicarbonato também, bicarbonato é ótimo. Você pode misturar carvão ativado com óleo de coco, bicarbonato, entendeu? E escovar os dentes, porque o que interessa é a escovação. A escovação tem que ser boa, entendeu? Outra coisa é usar Listerine, né? Listerine é um veneno. Aquilo ali é um veneno e as pessoas estão achando que estão abafando usando aquilo. Argila também, eu tenho aqui argila. Eu tenho argila e tenho, sabe o que também como é que chama? Óleo essencial, né? Óleo essencial de mitilo, acho que é de mitilo. Ai, não lembro agora. Que dá para fazer também, você faz a pasta com argila e com óleo, branqueia os dentes, que é uma maravilha. Então, meus irmãos, tem muito jeito de... Minha mãe escovava o dente com sal. Entendeu? Mas se você quiser gotinhas de óleo essencial de menta, isso também, e os dentes ficam limpinhos, exatamente. Então, irmãos, nós não precisamos usar pasta de dente, nós temos com que nos tratar. Fica até melhor. Óleo de cravo também, escovar o dente com óleo de cravo pelo menos 2 vezes na semana é muito bom, viu? Ele mata a cárie, tá? Eu sei porque eu me trato com óleo de coco, e óleo de cravo. Eu me trato com isso. Eu curo canal de dente. Pra vocês terem ideia, eu não precisei fazer o canal. O canal tá aqui, ó. Eu só precisou fechar o dente. Ela falou, olha, não precisa nem fazer limpeza no seu dente, que seu dente tá tudo limpo. Ela só falou, só vou fechar o dente, mas o nervo tá bonzinho, ele só tá um pouquinho inflamado. Entenderam? O cravo é uma benção, O cravo é uma benção. Mas, irmãos, vamos, né? Lá no grupo eu coloquei bastante chás para tomar também, bastante coisa. Estimula a formação de dentina terciária, exatamente. É uma maravilha. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus essa noite. Deixem as suas capas, porque no céu não vai entrar capa. Tem um corinho que diz assim, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração conturbado, mas todos são cheios de amor. Entendeu? Então, meu irmão, no céu não entra pecado. Só entra um coração transformado. Então, larga a capa aqui. Márcia Dani Baile, né? Lá no WhatsApp. No WhatsApp. Onde compra óleo de cravo? Você compra em loja de produto natural. Você compra o óleo essencial de cravo. Ou você mesmo faz o óleo de cravo, entendeu? Você pode fazer o óleo de cravo também. Você coloca... no Mercado Livre tem, mas às vezes, se você não quer álcool de cereal com cravo dentro, ele deixa uns 5, 6 dias no escuro, que ele solta todo o óleo do cravo, vai soltando ali. Tem jeito de fazer também, né? Mas eu acho melhor comprar, eu prefiro comprar. Mas tá bom, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Mas essa pasta de dente de criança tem flúor, viu? Tem flúor. A única pasta de dente que não tem flúor é umas que você compra no Mercado Livre. Mas não, as pasta de criança tem flúor, sim. Tá? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na graça do Criador. Deus abençoe. Amém.